Muito bem, estamos gravando hoje aqui, aula 2, Geografia do Brasil, dia 15 de março de 2021, um ano de muitas aventuras que teremos pela frente. Dando sequência no nosso conteúdo, se você acompanhou a aula 1, nós discutimos bastante sobre o objeto de estudo da geografia, particularmente falamos sobre o espaço geográfico e seus elementos e categorias de análise. Isso na aula 1, você já deve ter feito as tarefas, ou não, vai fazer essa semana, faça, não deixe de fazer. Mas é legal que esses conceitos que nós discutimos na aula anterior, principalmente a questão de região e território, que contemplam aí o nosso espaço geográfico, na verdade estão dentro do nosso objeto de estudo. Quando a gente estuda a região, que são os aspectos objetivos do espaço geográfico, capazes da gente quantificar e classificar determinado fenômeno regional, que nós chamamos aí de região, ou mesmo as relações de poder travadas no espaço geográfico, que nós chamamos de território. Então, esses dois conceitos nós vamos usar bastante na aula de hoje, porque o título dela, veja só, é Formação Territorial Brasileira. Então, se eu estou falando de território, perceba que nós vamos discutir bastante sobre as relações de poder que foram travadas no histórico de formação do que nós chamamos hoje de Brasil. Então, por isso a categoria território é importante. Quem são os agentes que impactaram essa porção do espaço geográfico mundial e que, com as suas ações, formaram um espaço que nós vamos discutir hoje, no século XXI, um espaço que carrega grandes desigualdades regionais. Olha um outro conceito aí. Desigualdades regionais, eu quero dizer que cada região, ou macro-região brasileira, que nós vamos estudar, possuem diferenças, por exemplo, no PIB, no Produto Interno Bruto, por exemplo, na distribuição de terras. Então, tudo isso com esses dois conceitos muito importantes da geografia, território e lugar. Obviamente que nós vamos falar, no meio nesse bate-papo todo, sobre lugares, sobre paisagens, né? Então, tudo isso faz parte do estudo da geografia. Vocês estão comigo? Dá um oi aí no chat, dá um oi para mim aí. Oi, Rafa. Joga aí para eu saber se está todo mundo junto. Opa! Opa, Pedrão, maravilha. Então, vamos que vamos. Ó. O que nós temos que fazer nessa aula aqui, nessa aula expositiva teórica? Nós vamos compreender dois elementos importantes. Primeiro, nesta lousa, nós vamos registrar aqui, montar juntos, os principais eventos históricos que contribuíram para a formação do espaço geográfico, entender cada um deles e detalhar cada um deles também. Já na segunda lousa, o nosso objetivo aqui é entender um pouco do nosso Brasil atual e como está essa questão das diferenças regionais provocadas por um processo histórico-geográfico que nós vamos discutir aqui, tudo bem? Então vem comigo, pega seu caderno e vamos que vamos. Quando a gente fala, deixa eu pegar um giz colorido aqui que fica bonitinho. Quando a gente fala de um processo histórico-geográfico, o primeiro elemento que é importante você guardar aí a respeito da formação do território, nós vamos dividir em 1, 2, 3, 4 fases de processo de formação. A primeira delas é o que nós chamamos de ocupação litorânea. Você vai estudar muito isso em história, que essa ocupação é feita no litoral a partir de quando? Aí é importante a gente utilizar a história para o nosso suporte pedagógico aqui. Nós estamos falando de século XVI aqui, principalmente, o ano da, abre aspas, descoberta, fecha aspas, do nosso Brasil. Pois bem, século XVI, você vai ver isso carregado em história com o professor Michel e também citado aí pelo professor Edu, que nós temos dois momentos importantes de ocupação litorânea. Um deles vai se dar pela exploração do pau-brasil, logo num primeiro momento, aquela madeira vermelha que vai chamar a atenção dos primeiros colonizadores aqui, pois, afinal de contas, era uma matéria-prima que
você não tinha algo parecido na Europa. Então, aquela madeira bonita, o pau-brasil, né? Pau do Brasil ou pau-brasil. Vou colocar aqui pau-brasil, né? Senão o pau do Brasil fica feio, né? Pra caramba. Vou colocar aqui para vocês. Apagar aqui, ó. Né? O pau-brasil tá aqui, ó. Legal. E aí, gente, importante, deixa eu ver o apagador aqui. Importante esse momento histórico inicial, porque nós estamos falando também, importantíssimo aqui, a exploração que vai se instalar da cana-de-açúcar. Aqui eu quero chamar a atenção para um movimento que é o seguinte, ó. Vale a pena, você tem esses mapas aí, vários deles no seu caderno, mas eu acho que a partir do momento que você registra ele, isso te ajuda no processo de fixação. A cana-de-açúcar, que eu vou deixar ela bonitinha aqui, de uma cor... cana, teria que ser verde, né? Vou deixar aqui. Olha só, essa cana-de-açúcar, ela começa a ocupar as faixas litorâneas, principalmente da região nordeste. E também, junto com ela, vai se dando a exploração do pau-brasil. O que é interessante? Ao longo desse primeiro processo de ocupação no século XVI, a gente vai tendo toda a ocupação do litoral. Então, essa cana também passa a ser explorada aqui na região sudeste. Mas nós temos uma exploração pontual, principalmente por todo o litoral brasileiro. Pois bem, o que vai acontecer aí nesse momento? Eu quero chamar, então, a atenção, olha só, para um processo, eu vou deixar aqui um quadrinho para vocês, ó, atenção a este momento de ocupação histórica, atenção, tá aí, ó. O que tem que chamar a atenção para esse período? Primeira coisa, no final do século XVI e início do século XVII, os colonizadores eles começam um movimento de interiorização, você vai ver isso em história, da ocupação do território. Mas entenda essa interiorização lá do século XVI, não como uma interiorização lá para o central do Brasil ou para as profundezas da região norte. Não é isso. É a interiorização partindo do litoral para dentro do continente. Não lá para os confins, né? E você vai ver que isso ainda vai demorar vai ser um longo processo para a gente poder chegar lá e fazer uma integração nacional. Mas o momento de atenção aqui que eu quero te chamar é para o movimento dos bandeirantes, então as bandeiras, ou, né? Também pode aparecer na bibliografia, vou colocar aqui, ó, as chamadas entradas. Qual que é a diferença de bandeiras do movimento bandeirante, que levavam aí, vamos falar já, bandeiras de prospecção e bandeiras de apresamento, mas qual que é a diferença de bandeiras para entradas? Bandeiras eram um movimento, e olha só que interessante, promovido e financiado pela iniciativa privada da época. O que eu quero dizer com isso? Grandes fazendeiros, aí que se instalaram, os primeiros colonos aqui, os portugueses que vieram, financiavam os bandeirantes para eles avançarem em direção à interiorização do território brasileiro. Para quê? Para estabelecer poder sobre áreas que eles haviam, né, que ainda estavam sendo desbravadas. Vale a pena lembrar aqui, ó, que este momento da história é marcado pelo Tratado de Tordesilhas, em que a parte do território nacional que cabia à exploração portuguesa era esta porção a partir do meridiano de Tordesilhas para leste. E tudo que estava para oeste era de poder, ou seja, era território espanhol. Espanha exercia poder sobre aquela porção do espaço geográfico. E aqui nós tínhamos os portugueses explorando essa área. E vai se dar uma disputa ao longo dos séculos para quem iria ocupar primeiro essas terras descobertas, recém-descobertas. Pois bem, as bandeiras, então, eram financiadas por esses primeiros colonos fazendeiros que mandavam a galera explorar e ocupar essas áreas. Quando eu falo de entradas, né, se isso aparecer para você numa bibliografia, entenda que é um movimento bandeirante, só que financiado lá pela metrópole portuguesa, para desbravar o território. O que era mais comum, então, na época? Os bandeirantes.
mas as entradas, que também eram feitas por bandeirantes, financiados pela coroa, também com o objetivo de povoar e de ocupar essa área. O que me chama a atenção aqui nesse movimento? Essas bandeiras, olha só, elas tinham, vou deixar aqui em amarelinho, duas características que têm a ver com o nosso histórico de povoamento. Essas bandeiras, elas poderiam ser bandeiras de apresamento, esse é um conceito que você precisa ter, apresamento, ou de prospecção. Prospecção. Tá aqui, ó. Bandeiras de apresamento. Entenda aqui como processo de escravidão, vou abreviar, indígena. Então, eram aqueles bandeirantes que desbravavam o interior aí das áreas florestadas, mesmo o interior do continente, para tentar capturar índios, escravizá-los e torná-los, né, como mão de obra aqui desses primeiros colonizadores. Então, nós estamos falando dessa primeira escravidão indígena. Obviamente que depois os portugueses, os africanos são trazidos, as diferentes etnias pelos portugueses para mão de obra. Por quê? O pessoal sacou que era muito difícil e complicado ir atrás dos povos indígenas, no meio de uma mata aí desconhecida. Pois bem, já bandeiras de prospecção são aquelas que estavam atrás de jazidas minerais. Então, era o pessoal que foi atrás de pedras preciosas, de ouro, né? Muito bem. E justamente são essas bandeiras de prospecção que vão desencadear uma segunda fase que nós falamos aqui do processo de ocupação territorial brasileira, que é o que nós chamamos de interiorização do território nacional. Tudo bem? Justamente a partir do movimento Bandeirantes que você tem a interiorização das primeiras porções aqui do espaço geográfico. Tudo bem? Estamos juntos até aí? Dá um oi para mim no chat. Posso dar sequência aqui, sem problemas? Sim, sim, sim. Essa interiorização, então, pessoal, é importante a gente datar. Veja que aqui a gente colocou o século XVI. E aqui nós já estamos falando de mais 2 séculos agora de interiorização. Então, um processo bem mais extenso, bem mais longo. Então, nós estamos falando do século XVI e do século XVIII. Legal. Aqui já surgem alguns outros movimentos importantíssimos para a compreensão, isso nível nacional aqui do que nós estávamos chamando de Brasil. Veja só, um primeiro movimento que acontece de interiorização, e muitos candidatos acabam confundindo aí na hora do vestibular, vou colocar aqui um item, é o processo que nós chamamos de exploração das drogas do sertão. Cuidado, né? Cuidado aqui com as drogas do sertão, porque a sua ideia já você remete o seu pensamento para o interior da região Nordeste, o sertão nordestino. E isso está errado, tá? As drogas do sertão aqui referidas no século XVII e século XVIII, justamente saem aqui, ó, da foz do rio Amazonas, da foz em direção ao interior do continente. Então, ali você tem um primeiro movimento, olha só, vou deixar aqui bem a siglinha, de DS. São as drogas do sertão, às margens da foz do rio Amazonas e penetrando pela foz, subindo. Aí nós vamos estudar isso na aula de hidrologia, tá bom? Quando a gente está caminhando da foz em direção à nascente, né, nós estamos nos movendo a montante do rio. Nós estamos da foz em direção à nascente. Estamos navegando em direção à montante, a área de cabeceira. Então, esse movimento de interiorização, que depois vai avançar em direção à bacia do rio Amazonas e ocupar a região norte, as drogas do sertão foram justamente esse primeiro movimento de interiorização que nós tivemos ali na região norte. Olha só que interessante, aqui na região Nordeste, nós também utilizamos o Vale do São Francisco. O São Francisco lá na Bahia, que dia menos dia vai virar mar, já diria a música de Sá Guarabira. O sertão vai virar mar, dá no coração. Então aqui, ó, nós vamos ter toda a ocupação
destas margens do Vale do Rio São Francisco com a pecuária, tá? Vou colocar PEC. Uma pecuária que era uma atividade complementar, ocupando aqui essa zona de Vale do São Francisco. Perceba que aqui eu estou falando da região do Rio São Francisco. Por que a região, o Vale do São Francisco? Porque você tem elementos importantes aqui hidrográficos que configuram essa área da bacia, com um rio que nós falamos que é um rio perene, que nós vamos estudar, que não seca, e que é alimentado por vários outros rios seus afluentes, e entre eles rios intermitentes, que secam em determinada época do ano. Mas aqui você tem o Vale do Rio São Francisco funcionando por um processo de interiorização do que nós chamamos que foi a pecuária desse século XVII e século XVIII. Então, vou colocar aqui, ó, a pecuária se desenvolve também ao longo desse século, a partir desses séculos, a partir da interiorização. Outra coisa que acontece é que aqui, com o avanço da cana, nesta região sudeste, a exploração da cana que vai se desbravando ao longo do litoral, ela também acaba fazendo surgir a pecuária aqui na região sul do país. Mas nós vamos chegar já nela, porque você vai ter pecuária aqui e você vai ter pecuária aqui. Assim como você vai ter pecuária aqui também ao longo das margens do rio Amazonas, da foz dele em direção ao montante. Mas a pecuária que se destaca aqui, aqui e aqui. Processo de interiorização. E é no século XVII, também para o século XVIII, que essas bandeiras de prospecção vão se deparar com uma região no país, que eu vou colocar aqui agora para vocês, olha só, uma região, 1, 2, 3, 4, que olha só que interessante, norte do estado de Minas Gerais, onde nasce o Rio São Francisco, mas toda essa macro-região aqui, olha, região, que se chama o quadrilátero ferrífero, hoje que nós estudamos, onde está a maior área de exploração mineral do país, que corresponde a 80% da hematita do ferro brasileiro, vem lá do quadrilátero ferrífero em Minas Gerais. Então, são esses bandeirantes de prospecção que vão desbravar essa região do país e descobrir ali minérios metálicos preciosos que vão começar a ser explorados, pedras preciosas, muito bem, o ouro aluvionar. Cara, os caras chegavam na beira do rio, faziam aquela peneiração, dali do fundo eles já conseguiam localizar pedras preciosas e ouro ali. Então o negócio bombou nessa região. Por que é importante eu falar isso para vocês neste momento? Vale a pena a gente datar aqui alguns locais importantes. Olha só, Drogas do Sertão, vamos voltar aqui, ó. Estamos falando principalmente do estado do Pará, foz do Rio Amazonas. Quando eu falo aqui de pecuária, eu estou falando do interior, olha lá, de Pernambuco, tá bem? Então você vai ter o interior da Paraíba e o interior de Pernambuco, sendo ocupados pela pecuária também, promovendo esse processo de interiorização. E quando eu falo de mineração, aqui é no século XVII que a gente inicia o que vocês vão estudar em história, que é o ciclo do ouro, o ciclo da mineração. Mas aqui nós já estamos falando de áreas atualmente, estados de Minas, estados de Goiás e estados de Mato Grosso. Mas naquela época você não tinha essa configuração regional desses estados aqui enquanto territórios, né, com o governo próprio. Mas você tinha uma área muito interessante para prospecção e exploração. Daí a mineração no século XVII, mais para frente se torna um ciclo econômico muito importante que você precisa estudar e conhecer para as provas do vestibular. Tudo bem, gente? Outro detalhe importante que vale a pena a gente puxar aqui uma seta. Vou pegar aqui uma seta em laranjinha, olha só. Essa pecuária, só para a gente deixar aqui também um remember importante, ela é responsável, a atividade pecuária, tanto na região nordeste quanto na região norte, eu vou deixar aqui também uma PEC, tá? Como na região sul, ela é importante pelo desenvolvimento da rota dos chamados tropeiros.
que era aquela galera que tocava o rebanho e levava, isso agora recentemente no século XVIII e XIX, falando recentemente do ponto de vista histórico, que trazia a carne, o charque e o couro para alimentar os locais que estavam sendo povoados, né, e que estavam tendo uma grande concentração ali, adensamentos populacionais. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Que todo esse processo de interiorização, olha só, no Brasil, ele foi se dando a partir de atividades complementares a essas primeiras que se estabeleceram no litoral. Ou seja, o processo de ocupação litorânea, ele desencadeou o processo de interiorização. Drogas do sertão, pecuária. Esses dois aqui, vocês vão ver que eles acabam sendo atividades complementares às outras atividades principais. Já vou explicar isso quando a gente chegar no item 3. Acho que eu já explico para vocês porque elas são complementares, essas duas, e as demais acabam se tornando atividades primárias. Bom, século XVII e século XVIII é muito importante você sacar este movimento. E aí eu queria chamar a atenção agora para você aqui, do mesmo jeito que eu chamei a atenção no final aqui da ocupação, esse processo de interiorização, ele também nos chama a atenção para um ponto-chave aqui nesse processo. Estou fazendo aqui, como chama isso, aqueles memezinhos que você tem no WhatsApp? Estou curtindo esses memezinhos agora. Atenção a esse processo de interiorização. Atenção a quê? Aqui vale a pena você estar atento aos tratados que foram realizados entre Portugal e Espanha no processo de formação territorial brasileira. Você vai ver que existiu aí um conflito muito grande desses dois reinos, desses dois impérios depois, né? Mas pelo controle dessas terras. E aí, né, vamos colocar aqui como primeiro, deixa eu ver aqui, tinha colocado amarelinho, né? Então, como primeiro grande tratado, é importante saber, obviamente, o Tratado de Tordesilhas. Professor, preciso guardar a data, né? 1494. Não precisa decorar, mas você precisa sacar que está ali no final do século XV e início do século XVI, né? Então, está ali um tratado importantíssimo. Nesse primeiro momento de ocupação litorânea, esse tratado é o que vigorava. Ele foi respeitado pelos portugueses? Não foi. Pelos espanhóis? Não foi. Eles começaram a conflitar. Tanto é que esse conflito, depois de praticamente 250 anos, ele culmina num segundo tratado entre Portugal e Espanha, que vocês vão ver em história também com o professor Michel, que tem a ver com aquele pacto da União Ibérica. Na verdade, não um pacto, né, mas quando a Espanha, né, promoveu uma união com Portugal ali, mas você vai estudar isso em história, essa União Ibérica, mas é aqui que nasce o Tratado de Madrid. Esse tratado é importante, 1750. Então, aqui nós já estamos falando, olha só, do século XVIII. Importante. Um primeiro tratado, lá, final do século XV e início do XVI, que desencadeou essa ocupação litorânea, e um segundo tratado que, em pleno processo de interiorização, foi necessário esse acordo para que não houvesse conflitos geopolíticos entre essas duas superpotências da época que estavam atuando no território nacional aqui, nesta terra chamada Brasil, não era território nacional ainda. Esse Tratado de Madrid, eu quero puxar aqui uma setinha para você, porque ele tem a ver com um movimento muito importante. Ele tem a ver com um movimento... Opa, desculpa, eu estou vindo para cá que eu vou ler no chat, eu esqueço que eu estou saindo de foco. Ele tem a ver com um movimento muito importante, que é o chamado direito de posse. Tem até um nome em latim bonito para isso, né? O direito de posse. O que dizia esse direito de posse? Foi acordado entre Portugal e Espanha que, como estava tendo muito conflito, quem se apossasse primeiro das áreas seria o detentor daquela porção do espaço geográfico, consequentemente daquele território. E aí isso movimentou muito os portugueses. Aí eu vou usar esse mapinha aqui, mas só a título de exemplo, olha só, para que toda essa navegação, né,
ao longo da bacia aqui do Rio Amazonas, para que eles avançassem nesse processo, os portugueses, para ocupar o máximo possível de terras aqui no que nós chamamos de região norte, visando garantir esse direito de posse que estava prescrito no Tratado de Madrid. Legal. Então começa aí uma corrida realmente para a ocupação dessas áreas que antes não estavam ocupadas. Não é à toa que, olha só que interessante, não aparece aí, a gente coloca, acho que até aparece talvez em um ou outro exercício. Tem um tratado muito importante, que é o Tratado de Ildefonso. Olha esse nome desse rapaz. Ildefonso. Esse Tratado de Ildefonso, ele foi firmado entre Espanha e Portugal, olha só o ano, 1777. Veja que nós já estamos caminhando para o final do século XVIII e início do século XIX. Olha lá, cuidado com as datas, 1700 e pouco, século XVIII. Final do século XVIII e início do século XIX. O que acontece aqui? Neste momento, esse tratado, vários conflitos estavam acontecendo, por exemplo, nessas zonas de fronteira aqui, com territórios que já estavam ocupados pelos espanhóis. Então, você pega a Venezuela, você pega, né, os países latino-americanos aqui, mas de base espanhola, ocupados pela Espanha, os portugueses conflitando muito com essa presença espanhola na América. E querendo invadir esse território, que pelo Tratado de Tordesilhas pertencia a eles, mas como eles já tinham ocupado, já tinham o direito de posse, começa a ter um conflito. E esse Tratado de Ildefonso também começa a ameaçar a soberania portuguesa na região sul do país. Divisa com o Uruguai, divisa com a Argentina, começam a ter conflitos da América Espanhola versus a América Portuguesa. Então, esse Tratado de Ildefonso é importantíssimo para a gente. Ele lembra, você pode lembrar, de conflitos no sul do país. Conflitos no sul do país. Deixa eu pôr minha regrinha para cá. E aí, gente, esses conflitos no sul do país, se você for ver bem, já eu vou colocar aqui em cima, quando a gente migra para o século XIX, anos de 1800 para frente, você vai ver que nós vamos ter a chegada da família real no Brasil, no Rio de Janeiro, e um processo de acolhida de imigrantes da Europa, fugindo de conflitos, ocupando a região sul do país, autorizados pela coroa portuguesa que estava já hospedada, né, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Então, tudo isso casando para esse processo de ocupação e tentar ir fechando as fronteiras. E, por fim, aqui, nesse ponto 2, a gente vai... Ah, gente, acho que acabou aqui minha luz, hein? Deixa eu ver, alguém me avisou ou não? Deixa eu descer aqui o meu... Agora que eu vi aqui. Vai desfocar um pouquinho, vai aparecer a minha parede. Espera aí, deixa eu ver como que a gente procede aqui. Eu acho que... Deixa eu aumentar minha tela aqui. Aí. Acho que vai aparecer. Dá para enxergar esse último ponto aqui embaixo, sim ou não? Sim? Beleza. Obrigado. Grita no chat aí, gente, quando acontecer algo do tipo. Estamos ajeitando aqui os nossos equipamentos. Bom, então esse ponto aqui de Ildefonso eu vou colocar aqui em cima, tá? Só como um complemento. Surge um outro tratado. Então, ó, tratado 1, 2, 3 e aqui em cima 4. Surge um tratado 4 que é o chamado Tratado de Petrópolis. E esse é muito importante você saber, ouvir, né? Porque o Tratado de Petrópolis, ele é datado, olha só, de 1903. Então, ele já é bem posterior ao Tratado de Ildefonso. Nós estamos falando de mais de 100 anos depois
Tratado de Petrópolis. Por que a gente coloca ele aqui para vocês? Aqui nós temos a chamada anexação do estado mais caluniado de todos do Brasil. Qual é o estado mais caluniado, que se sente mais ofendido, que sofre bullying no Brasil hoje? Qual que é o estado? É o Acre, esse mesmo, né? O cara fala, no Acre, você é do Acre? Nossa, nunca existi. Esse, coitado, é o estado mais caluniado de todos, sofre bullying, né? Sofreu bullying na infância, mas aqui é que nós temos a anexação do Acre. E o que é interessante? O Tratado de Petrópolis ele foi uma conquista para o Brasil, e aí nós já estamos falando, veja, de um Brasil República, 1889. Nós tivemos a participação do Barão de Rio Branco, o cara que fundou o curso aí de Relações Internacionais. Hoje você tem a Academia Barão de Rio Branco, que forma os nossos diplomatas. Foi o Barão de Rio Branco, então, com as negociações com a Bolívia na época, que conseguiu anexar essa parte do território africano para que pudéssemos aí compor a formação territorial brasileira, em 1903. Então, desde o Tratado de Petrópolis, nós vamos ter praticamente esta configuração territorial no Brasil. Obviamente que os estados ainda não estavam formados. A gente tem um estado super recente que a gente vai ver na próxima aula, que é o estado do Tocantins, que nasce na Constituição de 1988 apenas, mas isso é para a próxima aula. Mas o que é importante vocês sacarem? Que é a partir do Tratado de Petrópolis que a gente tem esta configuração que você conhece como mapa do Brasil. Esses limites territoriais, tá certo? Que nós chamamos aí de limites fronteiriços e que tem as suas faixas de fronteira. Portanto, ó, coloca aí uma setinha. Aqui, ó, o Tratado de Petrópolis, ele é importante. Por quê? Estabelecimento dos limites fronteiriços atuais and faixas de fronteira. Qual que é a diferença de limite fronteiriço e faixa de fronteira? Limite fronteiriço é justamente essa linha, né, que divide o Brasil de todos os outros países aqui da América do Sul. Então, esse nosso limite fronteiriço, que faz fronteira com todos os países da América do Sul, exceto Equador e Chile, né, você vai ver, esses limites fronteiriços, eles são importantíssimos porque eles foram definidos a partir do Tratado de Petrópolis. E o que seria uma faixa de fronteira? A faixa de fronteira é justamente aquela faixa territorial de aproximadamente, olha só, 150, na verdade ela é datada de 150 quilômetros, tá aqui, ó, que é uma zona geoestratégica para o governo federal hoje brasileiro fazer todo o monitoramento da área. Isso é a faixa de fronteira, que é diferente do limite fronteiriço. Pois bem, nesse momento que nós estamos passando da história de formação do território, em 1903, a preocupação nessa data era anexar o Acre e evitar a influência ainda, né, aqui já de países que estavam se organizando, repúblicas que estavam se organizando, mas lá atrás com influência espanhola. A mesma coisa aqui na região sul, mas veja que é o Tratado de Ildefonso, em 1977, os conflitos no sul, que fortalecem a ocupação territorial nessa área para tentar fechar a fronteira e proteger, nos proteger de invasões estrangeiras. Tudo bem? Muito bem. E aí, olha só, agora a gente entra num ponto chave da aula. Vou colocar aqui, ó, number 3. Cadê meu giz colorido? Deixa eu ver quanto tempo nós temos. Ok. Ai, meu Deus, já vai dar meu horário. Mas vai dar tempo, fica tranquilo. Depois vocês esticam aí um minutinho comigo.
fiscal. Não, é vermelho. Esse aqui é o ponto-chave da aula que você não pode perder de jeito nenhum. Então, acorda aí, sacode a cabeleira para você entender tudo que nós estamos falando. Aqui, tratados, nós estamos falando, número 2, então aqui, número 3 agora, ó, que nós estamos discutindo, ocupação litorânea, interiorização, e agora vai o conceito-chave para você matar essa aula de cabo a rabo. Nós estamos falando aqui da formação territorial brasileira. Todos esses processos deram origem ao que nós chamamos de formação do... Agora eu vou deixar aqui... vou deixar dessa cor mesmo. Arquipélago econômico. Formação do arquipélago econômico. Arquipélago é um conjunto de ilhas. Você sabe disso já, um conjunto de ilhas, um arquipélago. O conceito-chave dessa aula é você compreender que todo esse processo histórico que se deu sob essa porção do espaço geográfico mundial, que nós chamamos hoje de Brasil, desencadeou um desenvolvimento de ilhas isoladas umas das outras, que não se conectavam, e elas existiram a partir do que você vai estudar em história, que são os ciclos econômicos. Pois bem, o que você teve aqui para a formação desse arquipélago? Você teve os ciclos econômicos. Quais deles? Vou colocar aqui, basicamente, 1, 2, 3 e 4, que você precisa sacar. Primeiro ciclo econômico que você vai estudar é o ciclo da cana. Você está sendo repetitivo, você já falou aqui do ciclo da cana. Não, aqui nós estávamos analisando o processo histórico. A primeira atividade, né, que foi executada nessa porção do espaço territorial era a exploração da cana-de-açúcar. Legal, junto com o Brasil. Mas é só nesse ponto 3 aqui, obviamente, que lá no século XVI a gente começa a estudar esse movimento e classifica ele como um ciclo econômico, o ciclo da cana. E onde que aconteceu esse ciclo da cana? Está aqui, ó, região Nordeste. Você teve cana no Sudeste? Teve também cana no Sudeste. Mas a gente costuma estudar como ciclo econômico da cana as atividades que se desenvolveram aqui na região Nordeste, a partir da formação das capitanias hereditárias, posteriormente as sesmarias, que vão dar todo o cenário de ocupação territorial da região Nordeste. É essa cana que promoveu esse ciclo econômico que desencadeou o desenvolvimento dessa região. Então, por isso, ó, ciclo da cana. Junto com esse ciclo da cana, você tem o famoso aqui, ó, na região já mais central, centro-sul do Brasil, no século XVII, você vai estudar o ciclo do ouro. Importantíssimo esse ciclo do ouro. E vou colocar aqui, ó, veja que ele já está mais localizado um pouco para o interior do país. Número 2. Esse ciclo do ouro que atraiu muitas pessoas que aqui estavam com uma queda, uma falência até mesmo do ciclo econômico da cana. Os trabalhadores e muitos outros colonos vieram para cá atrás dessa nova atividade, que inaugurou o ciclo do ouro no século XVII. Então, é importante essa ilha econômica aqui. Só que aí você tem também, além, né, do ciclo do ouro, você vai ter, no século XIX, 2 ciclos importantes. A gente pode falar aí o ciclo da borracha. Você viu que eu não tinha comentado da borracha ainda. Ele aparece muito forte aqui no século XIX. E o ciclo do rei café. Esse a gente pode, com certeza, vamos falar muito dele. Mas veja que o ciclo da borracha e o ciclo do café são 2 ciclos que ocorrem de maneiras distintas no território. O ciclo da borracha ele vai ocupar principalmente essa faixa aqui da região norte.
Por que o ciclo da borracha é importante nesse momento para a formação do arquipélago econômico brasileiro? Porque daqui saía a borracha, no século XIX, que alimentava a Europa e os Estados Unidos para alimentar a indústria automobilística. Então, se torna um ciclo econômico muito importante para estudo da história. E forma uma dessas 4 ilhas do nosso arquipélago econômico. E, além disso, o café ele vai se organizar aqui próximo, obviamente, né, da região, do espaço geográfico aqui de Minas Gerais, mas aqui nós temos um número 4, que é esse ciclo do café, que vai potencializar a formação territorial da região sudeste do Brasil. Por que eu trouxe esses 4 para vocês? Porque eu quero que vocês entendam a diferença entre os ciclos econômicos e as atividades, olha só, atividades complementares. O que são as atividades complementares que a gente poderia citar aqui? Uma delas, por exemplo, é a pecuária. Essa pecuária que se desenvolveu na região Nordeste, que se desenvolveu na região Sul, que se desenvolveu também na região Norte ali, mas ela não é caracterizada como um mega ciclo econômico brasileiro. Entende? A pecuária, ela complementou a formação e existência desses 4 ciclos aqui importantes. Por quê? A partir da pecuária e da rota dos tropeiros, onde eu coloquei aqui, ó, a rota dos tropeiros, é que esses grandes adensamentos aqui, isolados, eram alimentados. E aí, essa pecuária aqui da região sul, essa pecuária aqui da região... essa pecuária da região nordeste, olha só. Essa pecuária do interior da região nordeste e essa pecuária da região norte, que se desenvolveu ao longo, né, das margens aí do rio Amazonas e do Rio São Francisco e de outros, veja, isso foi criando as primeiras conexões entre essas ilhas de desenvolvimento, essas rotas, tá certo? Que foram os primórdios de uma ainda primitiva conexão entre as ilhas do arquipélago econômico brasileiro. Esse processo nós falamos, o plano que foi desenvolvido no Brasil a partir da década de 50, de integração nacional, esse plano de integração nacional, ele só ocorre a partir da segunda metade do século XX. Portanto, o que eu quero colocar aqui como data? Ficou faltando importante a gente datar isso aqui, ó. Formação do arquipélago econômico começa no século XVI, olha só, começa no século XVI, lá atrás, e ele vai até o século XX. Olha só que interessante. Particularmente, até a primeira metade do século XX. Com a ascensão do café na região sudeste. Só que quando esse ciclo do café acaba? Quando tem uma crise internacional, a quebra da Bolsa de Nova York, que força o Brasil a deixar o modelo primário exportador e se dedicar a um processo de industrialização. E aí a gente migra de um modelo primário exportador para um modelo urbano e industrial. Mas isso só na segunda metade do século XX. Ao longo vamos falar aí, de 1500 até 2000, ao longo de 500 anos, mais de 500 anos, o Brasil foi se organizando em ilhas desconectadas, porque o principal interesse dessas ilhas era abastecer, num primeiro momento, fase 1 e fase 2, num primeiro momento, a metrópole, a coroa, num segundo momento, abastecer o mercado externo, com o café. Então, sempre com esse DNA agroexportador, baseado no modelo de ocupação a partir de colônias de exploração. Exploração da mão de obra, exploração da matéria-prima, exploração dos recursos minerais, tudo isso para atender os interesses de outros, no caso, né, dos nossos entes hegemônicos que estão na Europa, que estão, né, nos Estados Unidos. Tudo sempre para abastecer a metrópole ou os países desenvolvidos. Essa formação do arquipélago econômico é que gerou o quadro de desigualdade regional que nós temos hoje
no Brasil. Por isso que é muito importante você entender o processo histórico e entender o que ele gerou e as consequências para o Brasil. Quais foram as consequências para o Brasil? Agora acompanha aqui comigo, ó, que eu vou... Não vai dar tempo de eu anotar. Na verdade, talvez até dê. Deixa eu ver que horas são. 50, tá, gente? Aguenta aí que a gente vai terminar essa aula show de bolinha. Vocês aguentam? 5 minutinhos? Vocês não têm mais aula hoje. Dá para aguentar? 5 minutos ou não? Bora, sim, tá de boa. Legal. Então, olha só, eu vou colocar aqui, eu acho que eu tenho até aqui, né, mais ou menos. Eu vou colocar aqui, então, o número 4, só para vocês sacarem do que eu estou falando, as consequências de todo esse processo. Número 4. Vou pegar o meu giz branco e acabou. Então, olha só, nós partimos de uma ocupação litorânea que interiorizou, teve todas as suas consequências. Essa interiorização gerou uma formação em arquipélago, em ilhas de desenvolvimento, e essas ilhas, isoladas para atender os interesses estrangeiros, é que deram origem às desigualdades regionais que nós temos hoje. Quais são as desigualdades regionais que nós temos hoje? Nós temos profundas desigualdades entre 4 macro-regiões, que é tema da nossa próxima aula. Nós vamos estudar a regionalização do espaço brasileiro. Perceba que o território foi organizado a partir das relações de poder entre Portugal e Espanha, obviamente que vários outros agentes surgiram aqui. Mas, hoje, quando a gente analisa a distribuição regional conforme o IBGE, você vai ver o seguinte, ó, você tem ali duas, vou colocar aqui, ó, que foram 2 regiões que foram favorecidas, F, e 2 regiões que foram, 3 macro-regiões que foram desfavorecidas nesse processo de formação territorial brasileira. Quem foi favorecido? A primeira delas foi o Sudeste. Por que ela foi favorecida? Aqui, ó, o momento histórico em que a crise atingiu o planeta de forma global, que foi a crise de 29, era no Sudeste que você tinha o capital, era onde estava o desenvolvimento econômico da época. Então, essa ilha número 4, ela tem o que nós chamamos que é a herança do capital do café. A região Sudeste foi favorecida e hoje é a região mais desenvolvida do país, porque neste momento histórico da crise de 29, o café estava aqui. E como o dinheiro estava aqui por causa do café, quando entrou em crise mundial, foram esses grandes proprietários que decidiram industrializar. E aí deu origem à Era Vargas, que nós vamos estudar na indústria. Então é daqui que parte todo o desenvolvimento regional do Brasil. Mas por conta do quê? Do momento histórico em que aquela crise aconteceu. Se não tivesse tido crise de 29, talvez até hoje aqui seria um grande cafezal. Mas teve e forçou a gente a se mobilizar para um outro movimento. Então, o Sudeste foi favorecido por causa da liderança do Rei Café. Outra coisa, região sul do país. Foi uma região também que foi favorecida frente às desigualdades encontradas hoje. Essa região sul do país, ela foi favorecida por quê? Pela forma de ocupação que você vai estudar, que são as chamadas colônias de povoamento, que é totalmente diferente das colônias de exploração. Colônia de exploração tem um único objetivo: usurpar, retirar tudo o que é possível daquele território, sem a preocupação do que virá depois. E esse é o nosso a pior herança da nossa colonização. Termos tido esse processo de exploração que é totalmente diferente dos Estados Unidos. Né? Quando você estuda lá as colônias que pediram independência da Inglaterra, lá era tudo colônia de povoamento. E essa colônia de povoamento, ela existiu na região sul do país. Produção e organização familiar, né? Com foco na subsistência e também na sua sobrevivência na venda para o mercado.
Aqui nós podemos falar que a região sul é a região empreendedora do Brasil, porque ali se instalaram colonos que não vieram escravizados, né? Eles vieram por vontade própria para produzir, fugindo de conflitos na Europa. São os alemães, os poloneses, né, japoneses, que vieram fugidos da guerra e se instalaram aqui. Diferente dessas colônias de exploração que utilizavam mão de obra escrava, aqui mão de obra familiar. Então, esse processo favoreceu a região sul no que diz respeito ao quadro de desigualdade regional. No Sudeste do Sul é mais rico, são regiões mais ricas, mais desenvolvidas. Já as outras regiões, quais são elas? Região Nordeste, de um lado, e aqui, região Centro-Oeste e Norte. O que diferencia a região Nordeste da região Centro-Oeste e Norte? Aqui a gente vai estudar, vocês vão ver o histórico de concentração fundiária e severidade. Olha esse nome aqui, ó, severidade, é um clima muito severo. Severidade climática. Então, o que aconteceu? Em função do processo de ocupação dessa zona litorânea, a partir do modelo de capitanias hereditárias e, posteriormente, de sesmarias, nós tivemos um intenso processo de concentração de terras, concentração fundiária. Essa concentração desencadeou desigualdade regional. Não é à toa que tem uma frase de um economista e geógrafo super, né, bem conceituado, que ele diz o seguinte: o problema da fome da região Nordeste não é a seca, não é a severidade climática, não é o clima, né, quente, seco, mas sim o problema não é a seca, mas é a cerca do latifúndio. Josué de Castro disse isso lá atrás, na década de 50, a cerca dos latifúndios, herança das capitanias hereditárias e das sesmarias, é que gera um quadro de desigualdade regional absurda no país, olhando para a região Nordeste. E o Centro-Oeste e Nordeste, qual que é o grande nó aqui para serem regiões ainda com um quadro de desigualdade grande comparado ao Sudeste e ao Sul? É porque aqui você tem uma ocupação recente. Uma ocupação recente a partir do quê? Primeiro, o avanço da fronteira agrícola, que se dá só a partir da década de 70, em direção do norte do Paraná, em direção à região norte do país, avançando o arco aqui do desmatamento, mas é um movimento recente. E também, a partir da região norte, de projetos, grandes projetos de exploração mineral, de exploração energética e industrial. Só que isso, Zona Franca de Manaus, Grande Tucuruí, usina de Belo Monte, a Serra dos Carajás, enfim, vários projetos de exploração, Vale do Oriximiná, todos esses grandes projetos de exploração mineral, eles só são viáveis a partir da década de 50, com o processo de industrialização acontecendo. Então, por isso, uma ocupação recente a partir desses grandes projetos. Isso fez com que o desenvolvimento econômico demorasse a chegar lá, e ainda está chegando, nós vamos estudar bastante isso. Pois bem, ditas todas essas coisas, né, eu queria, então, chamar a sua atenção para o que nós vamos ver na próxima aula. Nós vamos estudar a regional Sudeste, a regional Sul, a regional Nordeste, a regional Centro-Oeste e a regional Norte, porque nós vamos falar de regionalização do espaço geográfico brasileiro. Tudo bem? Deu? Dúvidas, perguntas, anseios ou angústias que você tenha? Você tem aqui, olha só, agora é hora. Vamos lá, acabei de ver aqui já uma dúvida, espera aí que eu vou responder para vocês. Calma lá. Você já tinha copiado já ou não? Não, desculpa, hein? Desculpa mesmo, hein? Espera aí. Já respondo a sua dúvida, João, só um minuto. Estou ajeitando aqui só a câmera para a gente poder se ver. E se alguém não copiou, tem um vídeo, você tira um print da tela aí, Rapidex, que vai, tá?
cheguei. Aqui, ó. Enquanto... Vocês estão vendo a minha tela já? Ó. Sim, vamos lá. Beleza. Então, aqui você tem alguns mapas, né? Tem tudo isso que nós conversamos. Depois vale a pena você dar uma lida aí para chegar nesse exercíciozinho aqui bonito. Olha só. Só para a gente fixar o conteúdo e fechar com chave de ouro. E aí eu respondo a dupla. Aí. Aqui, ó. Vou à dúvida primeiro do João. Eu me confundo nisso, porque a crise de 29 força o Estado a estimular a industrialização no Brasil. Mas o Brasil nunca deixou de produzir e ser um grande exportador de café. Inclusive, hoje é um dos maiores exportadores mundiais. Houve diminuição na produção? Interrupção por algum período? Ou a partir do pós-crise, o modelo econômico do café passa a coexistir com a industrialização? Houve uma crise. Tanto que essa crise levou à queima e à incineração das sacas de café. Tem até um trecho bonito de um historiador, agora não vou lembrar o nome do livro dele, mas que ele fala que no horizonte do Vale do Paraíba, que é ali a região de São José dos Campos, entre São Paulo e Rio de Janeiro, que no horizonte, admirando o Vale do Paraíba, ele via a fumaça das sacas de café sendo queimadas, pois haviam estragado. Então, houve uma crise, sim. Mas a reestruturação econômica nos Estados Unidos, ela vai ocorrer de forma relativamente rápida para a época, a ponto de que na década de 50 essa produção já estava retomada e o Brasil voltou a vender café. Houve uma crise nos primeiros 5 anos ali. Realmente foi uma recessão profunda, que impulsionaram essa industrialização. Mas, João, aqui a sua questão... Talvez aqui uma questão conceitual é a seguinte: o Brasil, neste momento de 29, ele deixa de ser um país, olha o nome agora, ó, primário exportador. É diferente de um país agroexportador. O conceito de país agroexportador, ele é um conceito que a gente usa ainda. O Brasil é de base agroexportadora. Mas, dentro do agro, a gente sabe hoje, estudando já a geografia agrária, que o agro não diz respeito apenas ao setor primário da economia. A gente sabe que hoje existe um negócio chamado complexo agroindustrial, que integra o setor primário ao setor secundário e ao setor terciário da economia. Sabe esse lance de o agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo? O agro é tech, o agro é tecnologia. Então está integrado num sistema produtivo altamente tecnológico. Então, hoje, a nomenclatura agroexportador é dada para o Brasil, mas lá atrás ele era primário exportador, porque ele só vivia do setor primário. Não existia um setor secundário atuante no Brasil até a década de 30. Eram indústrias muito tímidas que existiam no Brasil. Mas aí ele se torna agroexportador a partir do momento da década de 50, a Revolução Verde, que a gente vai estudar, em que a gente moderniza a nossa agricultura. E aí o conceito volta, mas não volta como primário exportador, volta como sendo um país agroexportador, porque vincula o nosso país, a nossa economia entre todos os setores. Ficou claro o que eu falei? Ficou sim, Rafa. Sim? Show. Então aqui, olha só, então esse gap, né, que eu falei, de 30 até 50, Revolução Verde, ele aconteceu, 20 anos de recessão, mas o Brasil nesse processo industrializou. Número 1 da FUVEST, fácil essa aqui, hein, olha só, está pedindo para você analisar os tratadinhos aqui, tendo em vista o processo de formação territorial do país. Aqui ele fala, por meio do qual Portugal e Espanha dividiram terras emersas, que são essas terras continentais que foram descobertas, com uma linha imaginária. Verifica-se um descobrimento gradual do atual território brasileiro. Foi o que a gente acabou de conversar. Esse descobrimento gradual, gente, ele culmina depois na análise dos ciclos econômicos. Mas tudo é processo. É que nem agora, olha que loucura. Está acontecendo a pandemia, né? Como que você acha que a gente vai olhar para essa pandemia daqui a 10, 15 anos? Nós vamos dar um nome para esse período pandêmico, né? E isso talvez vire um ciclo econômico, não sei, mas é a história que vai nos contar lá na frente. Mas está acontecendo, é um processo que está acontecendo. A gente só vai ver as consequências daqui a uns 30 anos. E vamos lá.
Tendo em vista o processo de formação territorial do país, considere as ocorrências e as representações abaixo. Tratado de Madrid, Tratado de Petrópolis, que eu coloquei ali para vocês, do Acre, Constituição da República, 1988, a Constituição atual, da atual divisão dos estados. Pois bem, exercício. Associe a ocorrência com sua correta representação. Bom, Tratado de... ele está pedindo para você olhar para o Tratado de Tordesilhas. Qual que é o Tratado de Tordesilhas aqui, ó? Tratado de Tordesilhas, se a gente for analisar... É isso, não? Deixa eu ver aqui. Ah, não, desculpa, Tratado de Madrid, ó. Tratado de Madrid, ele está pedindo para você. Tratado de Madrid é esse aqui, ó, letra A. Por quê? O que é esse Tratado de Madrid? É aquela América Portuguesa e essa parte, ó, área incorporada às terras brasileiras. Incorporada por quem? Pelos portugueses, no processo de interiorização ali que eles avançaram, ocupando a região norte a partir da planície do Rio Amazonas. Então, aqui nós estamos falando do letra A. Aí eu já elimino, olha só, o B, o C e o E. Fico entre A e D. Número 2, quem que ele está chamando de número 2 aqui? Tratado de Petrópolis. Opa, cadê a anexação do Acre aqui nesses mapas? Tá aqui, ó, letra C. Olha o Acre sendo anexado aqui, ó. Área de incorporada às terras brasileiras. Bonitinho o Acre aqui. Então, letra A é provavelmente a correta. Número 3, letra E. O que é a letra número 3? Constituição Brasileira, 1988. Letra E, tá aqui, ó, a organização político-territorial que nós vamos estudar na aula que vem. A atual, já com o estado do Tocantins, fundado em 1988, tá bom? Veja que aqui, ó, a gente tem uma configuração territorial em que você não tinha o estado do Tocantins e não tinha o Mato Grosso do Sul. Aqui a gente vai ter, ao longo da década de 70, século 20, a formação desse território. Mas a Constituição de 88 é que cria o estado do Tocantins. E já existia Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e Rondônia. Né? Veja que aqui não aparece. Tudo bem? Mas isso é tema da próxima aula. Ele até colocou uma questão adiantada. E o número 2... juntos, tais vetores levaram a linha de fronteira do Tratado de Tordesilhas a deslocar-se para além dos limites formais. Olha aí. Tais vetores, que é essa interiorização que aconteceu ao longo do século 17 e 18, empurrando-os crescentemente para os confins da Interlândia. Interlândia é essa área central do Brasil que nós estamos falando, né, composta aí pela região centro-oeste e norte, obrigando a se estabelecer um novo acerto de fronteira com o Tratado de Madrid, que em 1750 consagrou como marco de domínio das colônias de Portugal e da Espanha o traçado de fronteira que praticamente risca como definitivo o desenho do território brasileiro. Veja, o Tratado de Madrid praticamente risca como definitivo, só que o Tratado de Petrópolis é ele que vai ser a cereja do bolo onde entra o Acre. Guarde essa informação. Considerando o processo de ocupação do espaço brasileiro, os vetores que propiciaram uma nova fronteira e o estabelecimento de pequenos aglomerados no interior do território foram letra D de dado. Olha lá. As expedições bandeirantes e as trilhas de gado. Por quê? Olha na lousa aqui o que nós fizemos. Lembra que a gente falou que a pecuária e as bandeiras de prospecção, elas contribuíram sendo atividades, olha para mim aqui, ó, sendo atividades complementares aos ciclos econômicos. Tudo bem? Gente, aula dada, aula estudada. Vocês têm aí tarefinhas deliciosas para fazer. São, se não me engano, 10 exercícios sobre formação territorial do Brasil, de tarefa mínima e tarefa complementar. Gostosinho. Se você é das exatas, esqueça a leitura. Vá para os exercícios que vai ser sucesso. Só vá para a leitura se você precisar. Se você é das humanas, minha dica, faça o exercício também e depois vá para a leitura para complementar. Exercício agora é fundamental para fixar esse conteúdo. Beijos. Se alguém tiver mais alguma dúvida, eu estou à disposição. Desculpa ter esticado aí, mas é que a gente gosta do que faz. Então, tamo junto.